Mais um Perguntas e Respostas, e hoje estamos nos aproximando da festa de Hanukkah. Olha aqui a Hanukkah. Uma pergunta sobre Hanukkah que perguntaram. No primeiro dia de Hanukkah, uma pessoa tem um casamento, ele precisa sair da casa dele cedo, mais cedo. E ele pergunta quando acender as velas. Ele não vai estar na hora do pôr do sol, da saída das estrelas em casa, ele tem que sair de casa antes disso, para ir para o casamento que é longe. E ele vai voltar à tarde da noite. A pergunta dele é, quando ele acende? Antes do pôr do sol? Quando ele voltar à tarde da noite? Qual que é o horário melhor? Então, vamos tentar explicar essa halakha um pouquinho mais a fundo. Consta na Gemara que a mitzvah do acendimento das velas de Hanukkah é desde o pôr do sol até mais ou menos meia hora depois da saída das estrelas. Na verdade, existe uma discussão nos poskim, o que significa o pôr do sol, se é o começo do pôr do sol ou o fim do pôr do sol, mas não importa para o nosso shiur hoje, a partir do pôr do sol já se pode acender as velas de Hanukkah. Será que eu posso antecipar antes do pôr do sol? Nós sabemos que Shabbat, que no pôr do sol já é proibido acender velas em Shabbat, a gente antecipa as velas de Hanukkah um pouquinho mais cedo. Será que um dia comum, uma segunda-feira, um domingo também, eu posso antecipar ou não? Então aqui tem uma grande discussão nos poskim. O Rambam traz Lo me'acharim velo makdimim, que nós não podemos nem atrasar o acendimento das velas e nem antecipar o acendimento das velas. Essa é a opinião do Rambam. Discutiram os poskim de onde o Rambam aprendeu isso, mas o Rambam assim escreve claramente que não se deve antecipar. Já o Rabbeinu Nissim Muran, assim também o Rashba, falam que não tem problema nenhum antecipar, pelo fato que, como todos os Shabbatot nós antecipamos antes do pôr do sol, assim também posso antecipar o acendimento das velas num dia comum, numa segunda-feira, numa terça-feira, não tem problema antecipar. Então temos aqui uma discussão. Vem o Mahari Abu Hav e ele fala, olha, normalmente não se deve antecipar, mas quando tem alguma necessidade, a pessoa vai ter que sair de casa, não vai poder estar no horário do acendimento das velas, quando tem alguma tirdá, alguma preocupação, algum imprevisto, nesse caso pode sim se antecipar. E assim você com o Shulchan Aruch, no Siman Taf Reish Ayin Beit Seif Aleph, de acordo com a maioria dos poskim, essa é a ideia do Shulchan Aruch, que num caso que existe um motivo que a pessoa precisa antecipar o acendimento das velas, ele pode antecipar. Ele não pode antecipar muito, ele pode antecipar a partir do Plaga Mincha. Plaga Mincha é mais ou menos 1h15 antes da Shkia, antes do pôr do sol. Nos Luchot, nos calendários tem esse horário. A pessoa pode antecipar mais ou menos 1 hora antes do pôr do sol o acendimento das velas de Hanukkah, quando é necessário. Então uma pessoa que precisa ir para um casamento e tem que antecipar, ele pode antecipar. A pergunta é se a pessoa vai voltar às 10 horas, 11 horas da noite, tarde da noite. O que ele faz? Ele acende 11 horas quando volta as velas de Hanukkah ou antecipa? Aqui tem uma observação no Piskei Teshuvot. O Piskei Teshuvot fala o seguinte, olha, tudo depende. Se a pessoa acende dentro da casa dele, ele costuma acender dentro da casa dele, então nesse caso, como os Hassidim costumam e outros, nesse caso é melhor ele acender tarde da noite. Quando ele voltar às 11 horas, com a condição que não só ele vai estar em casa, mas sim vai ter outra pessoa junto com ele, que vai poder participar junto com ele do acendimento das velas. Porque aí tem Pirsum Nissa, tem divulgação do milagre, pelo menos para uma pessoa. Mas, se ele estiver sozinho, aí vadai que ele tem que antecipar. Então, uma pessoa que acende normalmente dentro de casa, se ele vai estar com mais outra pessoa às 11 horas, 10 horas da noite, ele acende quando ele voltar. Se ele estiver sozinho, acende antes. Porém, uma pessoa que acende na janela, acende fora de casa, nesse caso, fala o Piskei Teshuvot, é melhor acender mais cedo, mesmo que de acordo com o Rambam não é certo, mas é melhor acender mais cedo, se apoiar na opinião do Mahari Abu Hav, como traz o Shulchan Aruch, do Siman Taf Reish Ayin Beit, do que acender tarde da noite, porque já que a pessoa acende na rua, ele acende para fora, ele divulga o milagre para os outros, 10 horas, 11 horas da noite já não tem tantas pessoas na rua, então é melhor acender mais cedo do que acender mais tarde. Porém, tem que tomar muito cuidado. Se a gente for acender mais cedo, a gente tem que colocar a quantidade de óleo suficiente para que as velas durem até depois da saída das estrelas, pelo menos meia hora. Hoje em dia, normalmente, as velas que nós compramos, as velas de óleo, aqueles potinhos de óleo, eles já duram algumas horas, então não teria problema. As velas finas tem que tomar muito cuidado. Essas velas elas terminam muito rápido, elas duram somente meia hora e não mais. Então essas velas eu não posso acender mais cedo. O que eu preciso acender mais cedo, o que eu posso acender mais cedo, quando eu for acender mais cedo, são velas que duram, pelo menos vão durar meia hora depois da saída das estrelas. Então essa é a halakha. Kol Tuv, Hanukkah Sameach. Fiquem conosco nas próximas perguntas e respostas.